Olá, hoje nós vamos tratar das atividades do que diz respeito ao romantismo, né, na prosa, né? Então vamos lá. Bom, eu trouxe para vocês aqui 10 atividades, né, retiradas de vestibulares, né, aqui do Brasil. Vamos começar pela questão número 1, né? Não espero demorar muito nessa correção, temos pouco tempo para isso, mas vamos discutindo, né, e trazendo aí as informações para vocês. Então, no romance Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, o que chama atenção é um aspecto pouco comum nos romances românticos, ou seja, a visão social transmitida a partir de uma perspectiva. Lembrar a vocês que os romances românticos, eles ainda não estavam preocupados, né, com essa questão social que depois será trabalhada na escola literária que virá em seguida, né, o realismo e, mais profundamente, o naturalismo. Então, os romances dentro da perspectiva romântica, né, ainda não tinha esse tipo de abordagem. Então, nós temos aí as alternativas. Na letra A diz, né, a partir da perspectiva das classes dominantes e aristocráticas? Não. Né? Dos segmentos militares da sociedade, embora fale de sargento, né, de milícias, não necessariamente está ligado a esse aspecto, né? Do submundo do crime e da violência, também não está presente na obra. Da população estudantil acadêmica, embora fossem ávidos consumidores, né, da literatura produzida no romantismo, é disso que se trata o romance. Então, a alternativa correta aí é das classes pobres e desfavorecidas, né? O personagem do Manuel Antônio de Almeida, né, o Leonardo Pataca, que é o protagonista da história, ele é um cara que vai estar inserido dentro dessa classe popular, né? E é por essa classe social que ele vai perambular e fazer ali as suas aventuras e desventuras. Como eu havia dito anteriormente, Memórias do Sargento de Milícia é um livro já que vai estar na transição do romantismo para o realismo, né? Então, por isso, Manuel Antônio de Almeida vai privilegiar também esse tipo de assunto. É interessante, né, ao longo das questões, vocês observarem a importância de conhecer essa literatura, né? Boa parte das questões aí são referentes à ao próprio enredo do livro. Então, é necessário você conhecer a história, né? Conhecer a história do livro para poder responder a esse tipo de questão que acaba sendo cobrada aí no vestibular. É claro, não temos um tempo hábil, né, um tempo suficiente aí para fazer uma análise de todos os livros, né, presentes dentro de cada movimento, mas recomendo a vocês que busquem, né, alternativas para conhecer essas histórias. Ler o livro, né? O vestibular da UFO sempre está passando aí uma quantidade de livros aí a cada ano para o aluno poder ler, né? Se você é um aluno ou aluna que não tem um tempo, né, para fazer essa leitura mais aprofundada, buscar aí videoaulas, resumos, né, comentados desses livros, que muito vão auxiliar vocês na hora da resolução dessas questões, certo? Então vamos lá. Questão de número 2. É uma questão tirada do Enem, né? Ele era o inimigo do rei, nas palavras de seu biógrafo Lira Neto, ou ainda, um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Assim era José de Alencar, conhecido autor de O Guarani e Iracema, tido como pai do romance no Brasil.
Além de criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, indianistas e históricos, ele foi também folhetinista, diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e até ministro da Justiça. Para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX, parte do seu acervo inédito será digitalizada, né? Isso já aconteceu até. Então, com base no texto, né, que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização da sua obra, depreende-se que, né, eu já vou diretamente na resposta aí. Então, a resposta correta é a letra B, a letra D, perdão, né? A digitalização, opa, esqueci de marcar ali a questão anterior, né? Então vou colocar aqui para destacar para vocês. Então, a resposta é esta aqui, né? A obra do José de Alencar, ela terá importante papel, né, na preservação da memória linguística e da identidade nacional, né? Eu disse, há muitos historiadores, sociólogos, antropólogos, né, interessados na obra do José de Alencar. Por quê? Porque ele foi capaz de trazer para dentro da literatura as minúcias, né, o comportamento da sociedade da época. E como ele transitou, né, dentro dos 4 tipos de romance, né, escritos durante o período romântico, né, o romance indianista, o romance histórico, o romance urbano e o romance regionalista, né? Então, ele traz toda essa série de fatores aí que ajudam, né, tanto na preservação da memória linguística, ou seja, da linguagem que era utilizada pela sociedade da época, e também como forma de construção dessa própria identidade nacional, que muito carece, né, e carecia o Brasil naquele momento, certo? Então, a resposta correta aí é a letra D. Vamos, então, para a questão de número 3. O sertão e o sertanejo. Ali começa o sertão bem bruto, nesses campos tão diversos pelo matiz das cores. O capim crescido, ressecado pelo ardor do sol, transforma-se em vicejante tapete de relva, quando lavra um incêndio que algum tropeiro, por acaso ou mero desenfado, ateia com a faúlha de seu isqueiro, minando-a surda na touceira, queda a vívida centelha. Corra daí a instantes qualquer aragem, por débil que seja, e levanta-se a língua de fogo esguia e trêmula, como que a contemplar, medrosa e vacilante, os espaços imensos que se alongam diante dela. O fogo, detido em pontos, aqui e ali, a consumir com mais lentidão algum estorvo, vai aos poucos morrendo até se extinguir de todo, deixando como sinal da avassaladora passagem o alvacento lençol, que lhe foi seguido os velozes passos. Por toda a parte melancolia, de todos os lados tétricas perspectivas. É cair, porém, daí a dias copiosa chuva, e parece que uma varinha de fada andou por aqueles sombrios recantos a traçar às pressas jardins encantados e nunca vistos. Entra tudo num trabalho íntimo de espantosa atividade. Aqui o autor, né, no caso Visconde de Toné, no livro Inocência, vai estar falando da questão da coivara, né, que era queimada, utilizada aí para limpar o terreno para a próxima plantação, né, ou limpar o terreno para a construção de pastagens para o gado, né, visto que o Brasil ainda hoje é um país arraigado nessa questão agrária, né, muito fortemente ligado aos aspectos da pecuária e da agricultura. Né? Então, vamos lá.
O romance romântico teve fundamental importância na formação da ideia de nação. Considerando o trecho acima, é possível reconhecer que uma das principais e permanentes contribuições do romantismo para a construção da identidade da nação é a resposta correta. Então, é a letra D, né? Então, essa ideia de construção da identidade nacional ligada também à expansão dos limites geográficos da terra, que promoveu o sentimento de unidade do território nacional e deu a conhecer os lugares mais distantes do Brasil aos brasileiros, né? Perdão. Essa história do livro Inocência, né, do Visconde Tuné, ele vai contar a história de uma menina, né, que morava ali com seus pais na região de Mato Grosso, né? E aí chega um caixeiro viajante, né? E ela acaba apaixonada e seduzida por ele, e tem todo o desenrolar aí da história dentro dos padrões do romantismo. Mas o interessante da obra é justamente isso, né? Tirar o Brasil daquele circuito meramente litorâneo, né? O Brasil ainda estava muito ligado àquilo que era produzido no litoral, né? Seja em termos de benfeitorias, mas também no sentido de cultura, né? Pernambuco, né, é um estado extremamente rico culturalmente falando, o Rio de Janeiro, né, que era a casa da família real portuguesa aqui no Brasil, né? Então, o romantismo teve essa finalidade também, com os romances regionais, de mostrar, né, como o sertão, né, no caso aqui o interior, também funcionava, como que a sociedade instalada tão distante do litoral vivia. Tá? Então, é isso aí. O romance, né, dentro do romantismo, teve essa finalidade, né, expandir os limites geográficos da terra, sair do litoral em direção ao sertão, em direção ao interior, né, e promover esse sentimento de unidade do território nacional. O Brasil é um país extremamente grande, né, de tamanho aí continental. E nós falamos, embora com algumas variantes, né, o mesmo idioma. Né? Isso é algo pouco comum, né, em boa parte dos países cujo território nacional é muito grande. Né? Pensa a China, por exemplo, é um país enorme, né, mas falam-se vários idiomas e dialetos ali dentro. Né? A própria antiga União Soviética, né, que era composta por países de culturas e falares diferentes, idiomas diferentes, ela não conseguiu manter a sua unidade. Né? No final da década de 80, ali, ela se esfacelou, né? E cada país tornou-se, de certa forma, independente. Né? O Brasil não conseguiu manter essa unidade, né? E graças também à importância do romance romântico nessa difusão, né, daquilo que é genuinamente brasileiro. Bom, vamos lá. Questão 4, uma questão tirada da FUVEST. O índio, em alguns romances de José de Alencar, como Iracema e Ubirajara, é retratado com objetividade numa perspectiva rigorosa científica? Não havia esse interesse até então. Idealizado sobre idealizado sobre o pano de fundo da natureza, do qual é herói épico? Sim. Né? É essa a alternativa correta. Tá? O índio, nessa perspectiva do José de Alencar, é totalmente idealizado. Né? Ele tem um caráter nobre, né? Ele tem ainda um vínculo muito grande com o seu aspecto natural e até mesmo exótico. Né? Então, quando a gente fala ali do qual é um herói épico, faz referência
aos grandes heróis das epopeias, tanto nacionais, né, quanto estrangeiras também. Né? Pegar ali, por exemplo, Ulisses, né, na Odisseia de Homero, né? Vasco da Gama na Odisseia, na epopeia, aliás, né? Dos Lusíadas, certo? Então, o índio também, embora não seja escrito na forma de uma epopeia clássica, né? Ele também vai ser um herói épico, né? Ou seja, está muito além da questão meramente humana, por isso idealizado, certo? Vamos lá. Questão de número 5. Nos romances Senhora e Lucila, José de Alencar dá um passo em relação à crítica dos valores da sociedade burguesa, na medida em que coloca como protagonistas personagens que se deixam corromper por dinheiro. Entretanto, essa crítica se dilui e ele se reafirma como escritor romântico nessas obras. Por quê? Porque permite aos protagonistas recuperarem sua dignidade pela força de amor. Né? Nas duas obras, tanto Senhora quanto Lucila, as protagonistas elas se veem envolvidas nessa questão econômica, né? No casamento, por exemplo, na questão do casamento por interesse, né? Nessa relação interpessoal, buscando sempre vantagens econômicas sobre o outro. No entanto, né, ao final dos livros, o que ele faz? Né? Como um escritor tipicamente romântico, ele vai restaurar a dignidade dessas personagens através da força do amor, né? Tão importante aí para o romantismo brasileiro. Tá? A questão de número 6. O número 6 vai falar sobre Lucila, também do José de Alencar. Né? A leitura de Lucila revela a preferência pelo uso de regionalismos, a visão idealizada da mulher, mesmo em seus aspectos negativos, sentimento indianista do autor, preocupação em exaltar a natureza, descrição materialista e carnal do amor. Bom, primeiro, descrição materialista e carnal do amor, isso vai acontecer, pelo menos na prosa, né, dentro do romance, já no realismo e no naturalismo. Exaltação da natureza, embora o José de Alencar tenha feito isso, não necessariamente nesse livro. Essa exaltação da natureza vai aparecer em livros de caráter regionalistas e indianistas. Sentimento indianista do autor. Lucila não trata desse assunto. Lucila é um romance urbano. É um romance que acontece na cidade, né, envolvendo a pequena burguesia em ascensão aqui no Brasil. Então, nós temos aí a questão, a letra A também, né? Essa própria informação que eu dei também não coaduna com ela. Né? Também não há a questão do regionalismo, é um romance urbano. Então, a resposta correta aí é a letra B. Né? Traz uma visão idealizada da mulher, mesmo em seus aspectos negativos. Né? A Lucila também, essa personagem é uma personagem que vai entrar muito bem no aspecto da questão anterior, né? Que ela tem a vida também movida pela questão do interesse econômico, né? Mas a força do amor, né, acaba restaurando essa dignidade que ela tem. Isso é uma visão idealizada da mulher, né? Que era tipicamente comum dentro do romantismo brasileiro, certo? Então, a questão de número 7 é uma questão tirada da Mackenzie. Né? Vocês, mulheres, têm isso de comum com as flores, que umas são filhas da sombra e abrem com a noite, e outras são filhas da luz e carecem de sol. Aurélia é como estas, nasceu para a riqueza. Olha aí a questão, né, econômica novamente aparecendo no romance.
Quando admirava sua formosura naquela salinha terra de Santa Teresa, é um bairro do Rio de Janeiro, né? Então é um romance urbano, parecia-me que ela vivia ali exilada. Faltava o diadema, o trono, as galas, a multidão submissa, mas a rainha ali estava em todo o seu esplendor. Deus a destinara à opulência. Olha como o autor aí, né, vai falar um pouco sobre essa personagem, né? Então, o que nós vamos trazer aí de informação para vocês? Do texto depreende-se que os romances românticos regionalistas, como Senhora, exaltam a beleza natural feminina. Senhora não é um romance regionalista. Senhora é um romance urbano, tá? Os romances realistas de Aloysio de Azevedo denunciam o artificialismo da beleza feminina. Aloysio de Azevedo não é um escritor que se inscreve dentro da tradição romântica. Ele já está inscrito dentro do realismo e do naturalismo aqui no Brasil. As obras modernistas têm, entre outros, o objetivo de criticar a submissão da mulher à riqueza material. Não estamos falando ainda do modernismo, tá? O modernismo vai acontecer apenas em 1922. Estamos ainda em meados do século XIX. A linguagem descritiva dos escritores naturalistas, mais uma vez falando sobre naturalismo, não é disso que trata aqui. Então, a resposta correta é a questão, aliás, o item de número, o item é, né? A personagem feminina foi caracterizada sob a perspectiva idealizadora típica dos autores românticos. Trazer sempre isso à mente, viu, pessoal? Essa questão da idealização da mulher, né? A mulher é sempre algo idealizado dentro do romantismo, né? Geralmente em busca da perfeição, né? A poesia sempre vai colocar a mulher no seu aspecto de perfeição total. As personagens femininas nas obras em prosa, elas vão oscilar, né, entre esse aspecto negativo e o aspecto positivo, lembrando que elas serão redimidas ao final da história. Tá? Questão 8. A questão da FUVEST. Né? Ao final da narrativa, né, da história, Ceci decide permanecer na selva com Peri. Peri não pode viver junto de sua irmã na cidade dos brancos. Sua irmã fica com ele no deserto, no meio da floresta. Né? Também aqui uma outra obra, né, do José de Alencar, o Guarani, né? Sendo Peri o índio, né, e Ceci a menina branca, né, que se apaixona pelo índio. Né? Então, dessa paixão aí nós temos a resposta, né, dessa mistura aí, né, de culturas. Então, nós temos aí a resposta correta, a letra D. Tá? Então, quando a gente fala ali de Peri e Ceci, essa mistura, né, essa miscigenação, o José de Alencar já havia trabalhado isso também em Iracema, né, com a união entre Iracema e Martim, né, Iracema sendo uma indígena, Martim português. Aqui agora nós temos uma inversão, né? Peri é um índio e Ceci uma mulher. Mais difícil ainda, né? Se você pensar nas próprias condições patriarcais da cultura brasileira, né? Um homem português branco, né? Digamos assim, mantendo uma relação com a Índia, não era algo estranho para o início da colonização brasileira. Isso muito aconteceu, né? De maneira impositiva, muitas vezes. Né? A gente sabe que houve muita violência por parte dos homens contra as mulheres índias
brasileiras, né? Mas muitas vezes também uma relação mesmo amistosa, né? Muitos homens contraíram matrimônio com mulheres indígenas aqui, criaram famílias, tiveram filhos e tudo mais. Agora, quando essa relação se dá de uma maneira inversa, né? Uma mulher branca, portuguesa, com a relação com o índio, isso é algo muito mais difícil. Então, essa obra ela também vai, de certa forma, trazer esse aspecto de estranhamento, né, para aquela pessoa que lê. Imagina para a época em que a obra também foi publicada, né? Trouxe uma certa polêmica nessa relação aí também. Então, a ideia do Peri não poder viver na sociedade, né, na cidade dos brancos, como ele diz ali, né, até mesmo porque ele considerava, e o próprio escritor romântico também, indianista, vai considerar a natureza, né, a mata, muito mais propícia, né, ao aspecto social do que a própria cidade. Tá? Então, a resposta aí é a letra D. Vai mostrar, né, essa decisão da Ceci vai mostrar o entrelaçamento da civilização branca europeia e da cultura nacional indígena. Tá? Questão de número 9, agora tratando aí da Iracema, né? Aqui a descrição dela, né, presente no capítulo 2 do livro. Muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara. O pé graço e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Então, aí o trecho, né, do livro Iracema, José de Alencar. Né? Há algumas diferenças aí entre a obra original, né, e as suas adaptações para a linguagem contemporânea. Né? A gente pode perceber, em algum momento aí, né, vai falar algumas traduções, não, né, digamos que é o mesmo idioma, mas não deixa de ser também uma certa tradução, porque a língua portuguesa falada naquela época não é a mesma língua falada hoje em dia. Né? Como eu disse até anteriormente, né, o José de Alencar ele traz isso hoje de interessante. Né? Muitos escritores linguísticos, muitos críticos e linguistas, né, vão beber na sua fonte literária para saber como que era a linguagem falada naquela época. Tá? Então, ao caracterizar Iracema, José de Alencar relaciona com elementos da natureza, sempre, né? Estabelecendo aí, os lábios eram de mel, os cabelos eram negros como a asa da graúna, que é um pássaro, né? E longos, né? Como a palmeira, né? A folha de palmeira. O favo da jati, né? Também uma espécie de mel também. Não eram doces como seu sorriso, né? A baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado, enfim. Então, pondo sempre a Iracema em relação à natureza, em uma posição de quê? Em uma relação de vantagem. Né? Por quê? Sempre que ele vai fazer essa comparação entre a Iracema e os aspectos da natureza, ela sempre é mais. Né? Ela sempre é mais. Os cabelos são mais negros, mais longos. Né? O favo do jati não era tão doce como o seu sorriso. Né? Ela era mais rápida do que a ema selvagem. E por aí vai. Tá? Então, sempre colocando a Iracema num patamar de comparação mais vantajoso, melhor do que a própria natureza. Né? Vai além do aspecto natural. E, por fim, a questão de número 10, em relação a Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, pode-se afirmar que
o romance se distancia do caráter idealizante que marcou a prosa romântica brasileira, né? Já não é mais um romance que vai trazer esse idealismo, né? Primeiramente, a personagem, né, o Leonardo Pataca, o protagonista da história, ele nem é um herói, ele é um anti-herói. Tá? Ele é um anti-herói. Por quê? Porque ele está sujeito a erros e acertos como todo e qualquer ser humano, diferentemente do herói, que só tem virtudes. Né? O Leonardo Pataca ele terá defeitos também. Tá? Então, essa obra é uma obra que vai estar num processo de transição já entre o romantismo brasileiro e o realismo brasileiro, que será a próxima escola literária que nós vamos trabalhar. Certo? Mais uma vez, me coloco à disposição de vocês. Qualquer dúvida, é só chamar. Certo? Muito obrigado. Muito obrigado e até mais.